Olá pessoas, estou aqui gravando um vídeo depois de muito tempo. Eu planejo voltar com esse canal para explicar assuntos de física, explicar mecânica clássica, fazer alguns vídeos aqui que ensinem como resolver e a maravilha da física. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, não é um vídeo mais técnico, é um vídeo na verdade de algo que eu já queria falar, só conversar, que é como estudar física é um ato de rebeldia. Não só física, qualquer outra área que você estuda por uma paixão é um ato de rebeldia. Quando alguém lê uma poesia, ela não está buscando se importar necessariamente ali com o autor. Pelo menos não é esse na maioria dos casos. Quando você lê Fernando Pessoa, você não está nem aí para quem é Fernando Pessoa. Você não liga para quem é Fernando Pessoa ali naquele momento. O que você busca, lendo aquele texto, é algo que impacte o seu senso de identidade, o que você chama de eu. Isso é um certo ato de rebeldia. Você busca algo que te modifique, algo que acrescente a sua visão de mundo. Isso também acontece com a física. Sabe, quando eu estudo a física e eu me deparo com uma lousa cheia de equações muito complicadas, equações diferenciais, integrais e derivadas, que muitas vezes a gente acaba se perdendo, o real motivo de alguém estar aturando, a gente pode usar essa palavra, isso, não é porque ela é masoquista ou algo do tipo. Não, é porque no fim das contas, essa pessoa ela tem um desejo por entender o universo, sabe? Por essa curiosidade natural, essa curiosidade infantil que a gente tem quando a gente é criança. E essa pessoa decide então se dedicar por ela. Então, no fundo, quando eu estudo física, é isso que eu busco. Eu busco uma lucidez de quem eu sou, aonde que eu tô, o que é esse tal universo que é o palco de todos os seres humanos que já existiram, existem e existirão. O que é isso? Quais são as regras desse imenso teatro onde pessoas nascem e morrem e a gente vive um período curtíssimo? É natural você se perguntar se você tem certas condições, né? Tempo livre, oportunidade de estudo, capacidade de, sei lá, pegar um livro desse e ver as ideias do autor. Então, acaba sendo claro que você vai ter alguma curiosidade de alguma coisa, cada um em sua área. Não precisa ser a física, obviamente. Mas, no fim, é isso, sabe? Quando alguém lê Cosmos, do Carl Sagan, a pessoa ela não está buscando decorar informações sobre a superfície de Vênus e a temperatura. Aqui tem falando sobre a temperatura de Vênus, sobre a composição atmosférica, mas nada disso está visando que você decore, está visando enriquecer o seu imaginativo sobre o mundo, sobre a realidade. E isso é incrível, isso quer aumentar sua visão de mundo, seu senso de lucidez, seu senso de identidade também. Já que eu sou um ser humano e eu habito o universo, o que mais habita esse universo junto comigo? Então, é de uma beleza extraordinária. No fim, acaba sendo a mesma coisa. Por isso que eu não vejo tanta distinção assim entre física, entre filosofia e poesia. É tudo surge. Se você esquece a escola, esquece provas e finge que você nunca teve nenhuma obrigação de estudar essas disciplinas de forma chata, de forma maçante, pensa que tudo que você estuda nisso daqui surge pelo interesse, seu interesse na realidade, seu interesse em quem você é, em quem são as outras pessoas, acaba enriquecendo muito mais e você acaba sendo muito mais curioso, você se diverte mais aprendendo. Quando eu pego um livro desse, né, grosso, do Richard Dawkins sobre a evolução, sobre biologia, eu não estou querendo saber necessariamente as características de cada organismo que evoluiu ao longo da vida na Terra. Eu estou mais interessado em ter uma visão global sobre o que é a vida e como que ela se desenvolve. Como que a vida que habita a Terra, junto comigo, tanta vida ao meu redor, sabe, como é que ela chegou aí? Como é que eu cheguei aqui, né? Então, beba de muitas fontes, seja muito curioso e atice essa lucidez, essa vontade, esse desejo de querer. E acaba que você supera muitos desafios quando você faz isso. Por causa dessa curiosidade, eu consegui estudar livros bem mais complexos do que eu estava acostumado. Por exemplo, esse aqui não é tanto, assim. Eu já consegui estudar ele quase todo, já estava lá no Lagrangiano, terminando, e aí eu pulei para o Nivaldo. Mas, sabe, eu consegui evoluir tanto estudando física
e outras áreas afins, outras áreas de interesse, somente pela curiosidade, muita curiosidade e muito desejo de entender que mundo que a gente habita, sabe? E eu não sou algo sobrenatural, eu sou só alguém curioso. Eu tento ser curioso, né? Tem dias que eu não sou tão curioso assim. E aí eu corro atrás pra perceber, não, calma, eu não entendi de fato isso, eu só decorei. Ok, o que é isso aqui? Aí você vai lá, brinca com as equações, brinca, e quando você vê, você preencheu mais uma página de contas, sabe? Isso, obviamente, para física e afins das exatas, né? Mas creio que o mesmo sirva para poesia, para filosofia. Você termina de ler um poema e algo ali te toca, mas você não entende bem o que, você não interpretou tão bem ali o que você leu, então você volta e lê com mais calma. E aí você vai escavando, você vai explorando. Eu acho isso é tão lindo. Você explora áreas inimagináveis se você tiver oportunidade, tempo, né? Tiver capacidade de leitura, sabe? É muitas habilidades envolvidas, muita sorte envolvida. Eu sou um ser extremamente sortudo por conseguir ter acesso a esse livro, sabe? Tipo, eu juntei uma grana, consegui comprar esse livro, outros livros, e eu sou muito, muito feliz por isso. E mesmo que eu não pudesse comprar os livros físicos, eu ainda poderia ler por causa da internet, porque eu tenho acesso à internet. E se você está vendo esse vídeo, você também tem acesso, também está tendo esse tempo para ver esse vídeo. Então, atiça essa curiosidade, é uma coisa tão magnífica, é algo que faz a gente ser humano, sabe? É o que faz a gente ser humano. A gente nasce nesse planetinha, e ele gira, e ele... O quê? Ele é feito de água, tá, ele tá no sistema solar, tá, e eu tenho paz, eu tô vivo, eu tenho 5 dedos, e o que mais? E o que mais, sabe? A gente se acostuma, sabe? É tão chato isso, a gente cresce e para de se espantar, mas não perca esse espanto, é muito estranho você estar vivo. Muito estranho, extremamente estranho. Por que eu posso pegar nas coisas? Por que eu posso pegar e sentir, né? Acho muito, muito bizarro. E sempre vai ser uma curiosidade pra mim. Então acaba que tem... Só queria fazer essa ligação entre o que eu vejo e como eu vejo. A ligação entre essas diferentes áreas. Poesia, física, biologia, arqueologia. Sabe, a arqueologia, maravilha, um bagulho tão lindo. É lindo. Você é um grãozinho entre todas as praias das civilizações humanas. Como é que alguém... Sabe, se você tem tempo, se maravilhe com isso, sabe? São tantas civilizações que existiram, tão ricas, e a gente sempre olha pro passado com um olhar de julgamento, de inferioridade, sabe? Mas não, era uma riqueza cultural. Devem ter existido, assim, culturas, e existiram, né? Culturas tão ricas, tão inimaginavelmente ricas, com tantas histórias e tradições que se perderam. Então, você ter acesso a um livro de arqueologia, da história humana, sabe, é algo que é um dos assuntos que mais cresce sua visão de mundo. Eu gostei muito de ter lido Sapiens. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido sobre um breve resumo, né, da história humana. Tem suas ótimas qualidades, muito fortes, pontos muito fortes. Também tem suas desvantagens em relação à forma com que trata alguns assuntos, mas para um público geral é um livro incrível, é um dos livros favoritos da minha vida, Sapiens. Estudo de religião também, como que religiões surgiram. Tem tantas religiões que a gente não faz ideia, tipo, sabe o que exatamente, como surgiu as castas do hinduísmo, por exemplo? É uma dúvida, eu realmente não sei, mas eu tenho muita, agora que eu perguntei, né, agora eu tô com curiosidade para entender como surgiu de fato, tipo, deve ter sido um processo gradual, né? Mas como? Como, assim? Em que civilização, em que parte da Índia, né? Deve ter sido na Índia, creio eu, em alguma parte da Índia. Mas em que parte, em que época? Então, fico muito curioso. E acaba se integrando, né, tudo. Você percebe como a vida é uma coisa tão maravilhosa e tão improvável quando você acaba estudando entropia. E agora, quando você, por exemplo, vai estudar as próprias castas do hinduísmo que eu te falei agora, como que isso se correlaciona com a forma do cérebro humano de pensar
e de se correlacionar com outros seres humanos desde os primórdios da humanidade. Sabe, a gente sempre, quem tem mais poder acaba usufruindo mais e exercendo esse poder, essa pressão contra os outros. Isso é uma condição da natureza humana? Como que isso surgiu? O que isso tem a ver com biologia? Como que o cérebro humano foi moldado? E aí isso já impacta diretamente em como que eu penso meus próprios pensamentos. E por que eu tenho um senso de identidade? Por que eu me chamo de eu, sendo que sei lá, 10 anos atrás eu era outra pessoa, eu era uma criança. E daqui 10 anos eu vou ser outra pessoa. Então, o que se mantém entre aí? E por que o senso de identidade? Porque eu me sinto eu. Por que esse senso de identidade ele é útil biologicamente e evolutivamente falando? É uma ótima pergunta e eu gostei muito de estudar essa pergunta, e ainda gosto, através de um livro que eu não vou ter ele físico aqui, infelizmente, mas é Por que o Budismo Funciona? Uma abordagem, não vou lembrar, uma abordagem da psicologia moderna sobre meditação. É muito interessante, é um escrito por um psicólogo, Robert Wright, e ele trata como que os pensamentos mais básicos, os sentimentos mais básicos humanos que a gente trata como algo quase divino, tanto que em várias religiões a gente atribui aos deuses características puramente emocionais. Como que essas emoções que a gente considera, sabe, o cerne do que nos faz humanos, junto da racionalidade, como é que tudo isso surge? Como é que todo esse bololô isso surge, assim, com funções muito específicas, biologicamente falando, que foram muito úteis em um passado distante. Enfim, eu acabei me estendendo. O início do vídeo era sobre lucidez, sobre por que é um ato de rebeldia, né, estudar esses assuntos. Acaba sendo um ato de rebeldia contra você mesmo, contra a forma com que você se insere no mundo, você quebra suas próprias crenças e bota elas à prova, tudo isso em busca de lucidez, tudo isso em busca de sacrificar o seu próprio conforto para tentar ver mais. E é isso que eu quero da minha vida. Eu não sei você, eu não sei quem está vendo esse vídeo, mas o que eu quero da minha vida é isso, é tentar enxergar o máximo que eu puder sobre esses assuntos tão maravilhosos e tão curiosos, e depois morrer, já que é só isso que nos resta, é isso que eu quero até lá. Então, essa é grande parte da minha motivação para estudar física. É uma coisa tão bonita e tão bela, sabe, é um sentimento transcendental você sair para um parque, ver toda a beleza da natureza e pensar, nossa, tudo isso foi composto de campos e partículas num espaço-tempo e tal, e como é que isso funciona? Fica muito curioso. Então, eu tô gravando esse vídeo também por conta de uma pessoa que veio falar comigo, Alex, eu acho é o nome, não lembro, e essa pessoa é um estudante do ensino médio ainda, um estudante, e ele parece ser muito interessado em física, e eu gostei muito de ter conversado justamente esses assuntos que eu tratei no vídeo com essa pessoa. Ela se sentiu, parece, ainda mais motivada a cursar física, e então se eu pude impactar uma pessoa desse jeito, se eu impactar mais vai ser ainda melhor. Não necessariamente para física, mas para qualquer coisa que atice sua curiosidade, sua lucidez e algum tipo de paixão que você tenha dentro de si. Eu vou deixar o vídeo por aqui, eu gravei tudo sem roteiro, deve ter ficado uma bagunça. E creio que meus próximos vídeos serão um pouco mais nesse estilo, mas também serão sobre resolução de problemas de mecânica clássica, e o que é mecânica clássica, e o que é um lagrangiano, como que a gente chega no teorema de Noether, como que a gente usa isso, como é a construção das leis de Newton a partir do lagrangiano e tudo mais. Porque é o que eu estou estudando, eu estou gostando bastante. E eu não encontrei nenhum canal no YouTube com, sabe, questões resolvidas do Nivaldo Lemos, que é o principal livro brasileiro de mecânica analítica, mecânica clássica. Muito bom o livro. E então acho que vai ser isso, se eu tiver mais saco. Então tchau.